Vanguarda Comunidade. Olá, no Vanguarda Comunidade de hoje vamos conversar sobre medicina ortomolecular e dietas orientadas a partir dessa linha de tratamento. Quem não quer emagrecer com saúde e ter uma vida mais equilibrada? Quem fala sobre esse tema é a terapeuta ortomolecular Viviane Siqueira. Ela fez um curso de terapia ortomolecular Master em São Paulo e uma especialização em estética ortomolecular na França, para complementar o curso que fez durante 2 anos no Brasil. Aliás, eu quero fazer um ajuste aqui. É importante te definir claramente os termos, né, Viviane? O que é a medicina ortomolecular e o que é a terapia ortomolecular. O que cabe a cada uma, qual é o campo de ação de cada uma no resgate da saúde do paciente. Sim. Bom, a terapia ortomolecular, tanto quanto a medicina ortomolecular, eles pregam, no caso, o equilíbrio e a harmonia do corpo. O organismo deve funcionar perfeitamente, em harmonia, como uma engrenagem de sistemas. Então, ele trabalha com o neuroendócrino, o sistema psíquico e o sistema autoimune. Esses sistemas... Tudo isso conjugado tem que estar equilibrado. Isso, eles têm que trabalhar em harmonia. Quando existe uma falha nesse sistema, seja no recebimento da matéria-prima, que no caso seria as vitaminas, aminoácidos e hormônios, minerais, recebimento de matéria-prima ou a própria engrenagem não funciona, causa-se um defeito no sistema, que seria uma doença. Faltou uma vitamina, faltou um mineral, o corpo faltou um aminoácido, ele dá um alarme, um estágio de doença. Então, a terapia, ela previne essas doenças, esses defeitinhos no seu sistema. Já a medicina, ela trata... ela faz esse trabalho de tratamento. Você já adquiriu a doença, esse defeitinho já existe, nós entramos em conjunto com a medicina para tratar esse probleminha. Mas é importante ressaltar que a medicina, ela vai trabalhar em conjunto com a parte médica mesmo, ou seja, a parte alopática. Ela não trabalha só com a parte natural, como é a terapia ortomolecular. Daí a prescrição de medicamentos, inclusive tudo. minerais, às vezes com quantidades tóxicas, por isso é necessário exames precisos para que não se dê toxicidade ao organismo. Perfeito. Tanto uma hipervitaminose, algum tipo de hiperdose no seu metabolismo. Então, é necessário o médico acompanhar para fazer essa reposição. Mas o terapeuta, ele consegue prevenir isso muito bem através das dietas. Então, antes de surgir essa doença, antes de surgir esse problema, nós tratamos prevenindo e pelo tipo sanguíneo nós sabemos exatamente quais os tipos de doenças, lesões, predisposições você tem de acordo com o seu corpo. Por que, Viviane, que há tantas pessoas, há pessoas que não gostam desse tipo de tratamento, contestam a eficácia desse tipo de tratamento ortomolecular? Bom, em primeiro lugar, assim, a terapia ortomolecular, ela prega saúde em harmonia. E harmonizar um organismo significa não ter doenças. Em muitos casos, essa prevenção, ela economiza para o próprio doente, no caso, muito dinheiro, muito investimento em medicação, muito investimento em tratamento. E tratar com saúde nem sempre é a favor, porque às vezes as pessoas querem mesmo que se adoeça para que se possa tratar. Então, a medicina preventiva, a terapia preventiva no caso, ela vai excluir esse tratamento. Não existe esse tratamento. E, além disso, nós trabalhamos com vitaminas, minerais, aminoácidos e hormônios. E nem todas as pessoas têm conhecimento suficiente desta técnica para fazer essa aplicabilidade, para saber exatamente o sangue O é muito alcalino, é muito ácido, o sangue A já é mais fraco. Então, o pH sanguíneo, a alcalinidade, toda a química do seu organismo diz para mim exatamente o que você precisa tratar. Então vamos imaginar, o meu sangue O positivo, eu vou chegar para você, você vai me perguntar qual é o meu tipo de sangue e através desse dado você elabora uma reeducação. Uma reeducação alimentar. Nós não trabalhamos com dietas, né? A ortomolecular, ela não trabalha com dietas. Importante saber disso daí. Não tem dieta ortomolecular, então. Não, e é importante ressaltar que, na verdade, a ortomolecular em específico, ela reeduca o paciente, o ser tratado. Essa reeducação, essa harmonização no organismo, trabalha com eficiência pela harmonia. Então, você chega a emagrecer, você chega a ter efeitos estéticos por causa da boa saúde, pelo bom funcionamento. Não é que através da ortomolecular você vai executar uma dieta e emagrecer. Primeiro, porque a ortomolecular é contra a dieta. Nós não trabalhamos com dieta, nós trabalhamos com alimentos altamente benéficos, alimentos neutros e alimentos nocivos. A pessoa que está deseducada na hora de se alimentar
com uma nova maneira de pensar, nova maneira de agir diante da mesa, Isso. é que ela reencontra esse equilíbrio e acaba emagrecendo naturalmente. Claro, a boa saúde comanda o emagrecimento. E é quando a pessoa não tem o fator que a faz engordar, por exemplo, não é o problema de comer demais, mas alguma disfunção orgânica. Bom, Nesse caso, a existem, ortomolecular funciona de que jeito? Nossa, de N formas. Bom, primeiro que o engordar, seja por qualquer fator possível, significa que você é reagente a algum grupo de alimentos. Quando você se alimenta deles, aqueles nutrientes que caem na sua corrente sanguínea, eles não são absorvidos. Então, assim... Fica acumuladinho lá. Acumula. Tá. Esse organismo não faz a digestão. Então, o seu sangue, por exemplo, sendo O, ele tem alimentos, como o trigo, que ele vai ser completamente ineficiente com relação ao trabalho do trigo. Quando você injetar o trigo para dentro da sua corrente sanguínea, esse combustível, esse aditivo, que não é para o seu carro, vai funcionar de qual forma? Quando penetrar na corrente sanguínea, ele não vai fazer essa digestão. Ele não vai reconhecer como sendo algo do próprio organismo. Por ele não reconhecer, ele não vai fazer o processo digestivo. Automaticamente você incha, dá aparência que você tem gorduras localizadas. E muitas vezes é uma questão só de putrefações, inchaço. É uma questão de o alimento realmente não ser absorvido, demorar muito tempo para essa absorção. Daí o fato da reeducação proposta provocar esse desinchaço, no caso. Isso, reeducação por quê? Nós vamos traçar grupos de alimentos que para cada qual seria o ideal. Então, grupos de alimentos que quando caem na sua corrente, eles são altamente absorvidos. E isso é assim, o básico de qualquer tipo de sangue para tratamento, seja O, seja A, seja B, seja AB. Mas é importante ressaltar que você é uma formação genética de duas pessoas. E essa formação genética de duas pessoas diz que você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Isso. E engraçado que a terapia ortomolecular, ela trata até a parte psíquica. Isso é muito importante, porque você é uma personalidade masculina e uma feminina. Você herdou essa herança genética dos seus pais. Então, se a sua mãe era O, normalmente o homem herda o sangue feminino e a mulher o sangue masculino. Então, se a sua mãe era O e seu pai era B, por exemplo, e você veio ao mundo um OB, você vai ter esse sangue OB transformado em algumas personalidades do sangue B e algumas do sangue O. Você vai ter que mexer muito na minha personalidade, porque eu gosto muito de pão, de massa. E como é que fica se para o O positivo o trigo não bate bem? Como é que fica essa história toda? Eu acho que eu estou vicioso. falando aqui o que é, de repente, de muitos dos meus telespectadores assistindo esse programa agora, vai ter que reeducar de qualquer jeito, infelizmente, Pelo amor de Deus. A ortomolecular, ela vai pregar para você que esse grupo alimentar verdadeiramente não funcionará para você. Para o O positivo. Ainda mais se você estiver querendo emagrecer. O RH do sangue, ele só vai predominar para a gente, se ele é positivo ou se ele é negativo, na hora que você quiser gerar um filho. Porque o RH, para a parte sanguínea, para a terapia em si, ele não vai predominar. O é O, seja positivo ou seja negativo, com um pouco mais de alcalinidade, um pouco menos. Na parte de reprodução, você, sim. Viviane, acabou de dizer para mim o que eu não devo comer. Mas daqui a pouquinho, quando voltar ao próximo bloco, eu quero que você fale o que é interessante para quem tem o sangue O positivo, como é o meu caso, e para os outros tipos também. O que é legal comer para a gente poder ficar mais esbelto. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as questões importantes que interferem na qualidade da sua alimentação e aqui dessa abordagem da terapia ortomolecular. Até já. O Vanguarda Comunidade está de volta. Hoje a gente conversa sobre assunto importantíssimo que é emagrecer, tomar conta do seu corpo e de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada. Quem fala comigo sobre esse assunto é a Viviane Siqueira, que é terapeuta ortomolecular. Viviane, a gente falou agora há pouco que quem tem determinado tipo de sangue, sangue A, sangue B, sangue AB, sangue O, tem possibilidade de comer determinados alimentos e deve evitar outros para poder ter a retomada do equilíbrio. Você já me disse que pão não é muito bom para mim, não. Ou as massas em geral, né? Principalmente para o mineiro, pão de queijo, poxa vida, que pena. Infelizmente. Que pena. E o que eu posso comer e a que hora do dia, que é importante também? Isso, é importante. Bom, vamos falar primeiro a abrangência dos tipos sanguíneos. Para todos os tipos, no geral,
A parte industrializada, os alimentos industrializados, que são os alimentos feitos sinteticamente, eles são cortados. Surgiram vários livros sobre a dieta dos europeus, porque os franceses não engordam, enfim. E na França não se engorda porque os alimentos são in natura, verdadeiramente in natura. Mas como se o francês gosta do queijo? O queijo francês é famosíssimo e o queijo queijo é um não é um alimento. laticínio industrializado, não? Então, não. Muitas vezes é um alimento feito à mesa por um laticínio no geral, que entrega isso pro francês. Ele dá muito valor à manteiga, ele dá muito valor ao queijo, ele não come margarina, ele não consome nada de derivado de petróleo. Pelo menos queijo eu posso comer então, Viviane? Bom, se você tiver que optar por algum alimento, você vai ter que dar a opção de um alimento que não seria industrializado. Os alimentos light, diet, por exemplo, eles têm índice altíssimo de industrialização. Eles possuem o chamado cloreto de sódio para conservação. E o cloreto de que sódio o cloreto de sódio faz no corpo da gente? entope as vias linfáticas. Toda a absorção de nutrientes do seu corpo está ligado ao sistema linfático. Quando ele está sujo, não adianta promover nenhum tipo de circulação, nem corrida, nem academia, nem exercício físico. Não funciona? Não emagrece. Não emagrece? Não. Nem uma Sistema drenagem linfática de vez em quando poderia então, ajudar? A drenagem linfática, nós vamos estar solucionando o seu problema e não a causa dele. A ortomolecular, ela trata a causa do problema. Não que a drenagem não ajude. Se você já está com a retenção de líquidos, se o seu sistema linfático está já verdadeiramente obstruído, é necessário sim se drenar, porque a alimentação não vai limpar esse organismo. Claro. Mas tem que também mudar o a alimentação tem que ser isso. mudada. A causa. A ortomolecular, ela trata de dentro para fora. Ela trata o indivíduo pela causa e não pelo problema. Ela vai te dar o aconselhamento das soluções para o seu problema, mas não necessariamente ela vai te tratar. Ela vai para a causa deles, para que se trate a causa e a partir daí você não tenha mais problemas. Então, hoje, a maioria da população se sente inchado, sistema circulatório não circulante, obstruído. Fala, no final do dia eu estou com a perna inchada, eu sinto graus de celulites que eu não tinha antes. E isso tudo é obstrução do sistema linfático. E as mulheres podem se ver livres da celulite Nossa, fazendo com toda certeza do mundo. Existe o lítio, que é uma reposição hormonal. Boa notícia para as mulheres. O lítio é um mineral responsável pela parte de regularização do hormônio, seja ele masculino ou feminino. Então, nós repomos o lítio até os 50 anos e a partir dos 50 o selênio, porque existe a mudança da menopausa e no homem da parte da próstata. Então, a reposição para a mulher do lítio, ela não só evita depressão, como também ela vai fazer a análise toda clínica da parte de obstrução do sistema circulatório. Então, esses elementos químicos que você está dizendo ajudam a evitar a celulite? Com certeza, porque ele vai promover uma circulação e você percebe assim que até a má circulação do sistema linfático, que é o sistema autoimune do seu organismo, ele vai trabalhar até na parte de depressão. A maioria dos casos depressivos daí é aquela falha do conexão sistema psíquica imunológico. que você havia dito logo no começo. É a conexão psíquica, exatamente. O sistema imunológico, que é o sistema linfático, que é quem leva os nutrientes para toda a parte do seu corpo, ele vai atuar de que forma em você? Fazendo essa limpeza, essa circulação sendo rápida, a sua nutrição será rápida. Quando entrar o alimento para dentro do seu organismo, ele vai correr por todas as vias, vai fluir. E se esse sistema está sujo, não existe esse trabalho. E quem suja esse sistema? O cloreto de sódio. Aonde se encontra? Refrigerante Diet Light, alimentos Diet Light. Refrigerante Diet Light, o sódio dele é 42% da garrafa. Mas fala assim, então, o que a pessoa que gosta de um refrigerante vai fazer se ela sabe que beber o refrigerante que não é light engorda? Agora você está falando aqui que beber o light é complicado por causa do tal cloreto de sódio. O light é muito pior do que o refrigerante normal, entenda. O índice de açúcar que ele não tem, ele tem de conservantes. Então, ele tem a baixa do açúcar, mas em compensação ele tem o cloreto de sódio, que vai sujar a sua via de nutrição. É a via que vai levar todo o alimento para o teu corpo. Se você sujar essa via, como é que você vai se sentir nutrido? Aí acontece as pessoas comerem e não se sentirem satisfeitos. Existe uma sujeira no organismo, esse alimento sempre que entra vira reserva. Ele não é absorvido. Então, não pode existir essa sujeira. Agora, entre escolher um light e um comum, a preferência seria pelo comum. Refrigerante é todo sintético. Vamos começar desse princípio. A princípio é melhor não tomar refrigerante, mas quem não suporta, quem não aguenta... Se for o caso, é melhor uma latinha de refrigerante comum do que 3 de refrigerante light. Olha só. Então, para o seu organismo, a absorção, mesmo sendo lenta, ela vai ocorrer. Do light, além de ela ser lenta e não ocorrer, você vai sujar o maior sistema